para mim, minha fiota, por favor. Amém, irmãos? Como Deus é bom, não é isso? Como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom estarmos em família, como igreja, reunidos para adorar o Senhor. Aleluias. Amém? Amém, irmão? Na glória. Eu achei esse negócio dessas máscaras. Eu estou sentindo falta dos glória. Você pode dar um glória bem alto para atravessar o barulho. Essa máscara aí, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. O Wagner, a Juliana, já começou também o deles ali. Em breve, daqui, próximo mês, está aí, em nome de Jesus, sendo também recebidos oficialmente como membros da nossa família. Aleluia. Irmãos, como é bom estarmos na casa do Senhor. Deixa eu pregar aqui, na versão NVI, que é a minha versão NAA. Lucas capítulo 15. Nós leremos um texto que os irmãos já conhecem muito, e já ouvimos muito sobre essa palavra, mas eu creio que o Senhor tem algo, não vou dizer novo, mas algo de especial para a sua vida, para a glória de Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante. Para louvor do Senhor. Irmãos, cultive a presença do Espírito Santo. Não é? Em nome de Jesus, sinta-se à vontade. Eu quero convidar você, irmão, a fechar seus ouvidos para qualquer interferência externa. E abrir seu coração para poder ouvir o Senhor falar ao seu. Diz assim: e Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. E assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda a região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região. E estou lendo na nova versão internacional, a NVI. Estou lendo a NVI. Esqueci de falar, perdão. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quando os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no seu dedo e calçados em seus pés. Traga um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo e
a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os seus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho não é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Você pode orar comigo no nome de Jesus e continuar celebrando ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós celebramos ao Senhor pela tua bondade e por tua misericórdia. Deus, eu creio que a sua palavra ela é viva, ela é eficaz. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Nesta noite, Pai, em nome de Jesus, mais uma vez fala conosco. Eu oro pedindo que o Senhor venha nos iluminar com teu Espírito Santo. Nos fazer compreender e entender o texto lido de acordo com a sua palavra e de acordo com o teu propósito. Permaneça conosco na noite de hoje, mais uma vez com a tua presença, no intermédio dessa palavra, Senhor. Nós adoramos o teu nome, celebramos ao Senhor, nos alegramos com a recepção dos irmãos, com a conclusão dessa primeira etapa dos teus filhos, mas agora é o momento, Deus, também de ouvirmos a sua voz. E que não seja eu, Patrick, Senhor, mas que seja o Senhor falando à sua igreja. Deus, eu quero colocar-me mais uma vez na dependência do Senhor e pedir que, em nome de Jesus, nós possamos agora, Pai, anular todo julgamento. Sim, Senhor, todo julgamento interno, e possamos simplesmente nos conectar ao que o Senhor quer dizer para nós. Toma-nos em tuas mãos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. E dar glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, no nome de Jesus. Antes de começarmos aqui a discorrer o que o Senhor tem posto no meu coração, quero te fazer uma pergunta e você, por gentileza, responda para si mesmo. Se a sua vida, sua família, seu ministério continuar nesta mesma direção que está indo, nesse mesmo caminho, qual é o destino que te espera logo mais à frente? Pensou? Vou fazer de novo. Se a sua vida, sua família, seu ministério continuar nessa mesma batida, nesse mesmo ritmo, você fazendo as coisas que atualmente está fazendo, continuar se comportando como tem se comportado, se você continuar nesse mesmo ritmo até o final da sua vida, qual é o destino que te espera? Às vezes a gente está tão envolvido com muitas coisas, tão preocupado com tantas coisas, que a gente não percebe que o tempo está passando, e no decorrer que esse tempo está passando, a minha vida está indo, né? Nós já falamos muito disso aqui, sobre a temporalidade da vida. Só que o que a gente às vezes também não percebe, é que nós estamos caminhando uma jornada. Nós estamos em um percurso da nossa história. E às vezes nós, mentalmente, estamos pensando que estamos indo para um determinado lugar, mas na realidade o nosso comportamento, quem está comigo, as nossas ações, está nos levando para outro lugar. E é por isso que nós de vez em quando precisamos parar e perguntar, para onde eu quero ir e para onde o meu comportamento está me conduzindo. Porque pode acontecer totalmente algo inusitado. Você está com a intenção de ir para um lugar, mas as suas ações estejam te caminhando para outro. É como se você estivesse entrando em um ônibus, e esse ônibus está indo para o sul, mas você está imaginando que ele está indo para o norte. Se você parar para perceber, Deus tinha essa preocupação para com o seu povo. Se você ler comigo, no livro de Ageu, lá no capítulo 1, Ageu capítulo 1, versículos 5 e 7, Deus vai exatamente falar com o povo de Judá, para fazerem esta avaliação que eu disse para vocês. Olha bem o que ele disse no verso 5 ao 7, de Ageu capítulo 1. Agora diz o Senhor dos Exércitos, veja para onde os seus caminhos os levaram.
Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam para onde seus caminhos o levaram. Irmãos, Deus está convidando as pessoas de Judá, já que eles estavam voltando do cativeiro babilônico, a refletir, a pensar, olha, vocês viram que o comportamento de vocês no passado os levaram, para onde que os levou? Foi para o cativeiro. Eu te libertei vocês do Egito, tirei vocês da escravidão, dei a vocês a oportunidade de viver uma vida livre, uma vida digna, uma vida de sucesso, mas vocês pegaram essa oportunidade que eu dei a vocês e jogaram em um balde de lixo, se tornou descartável. E eu tive que conduzir vocês novamente a um outro cativeiro, porque o caminho, a conduta, o padrão comportamental de vocês os levaram para lá. Percebe que Deus não está dizendo que foi Ele quem levou, embora Ele que propiciou todas as coisas para que o povo de Judá fosse para o cativeiro. Mas Deus está dizendo, é o caminho de vocês, as escolhas de vocês, as decisões de vocês os levaram para esse lugar, o lugar de escravidão. Se você já parar para perceber, irmãos, Jesus nos libertou da morte, do pecado, do poder da morte, do poder do pecado, no sentido de nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino dele, né? Só que depois que nós chegamos aqui, às vezes nós temos a tendência de, sorrateiramente, querermos voltar para o lugar de onde ele nos tirou. Paulo vai advertir os Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então, não nos submetem novamente à escravidão. Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer aos romanos que o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de adoção de filho, a qual clamamos Abba Pai. Romanos 8, se não me falha a memória, no versículo 16. Então, Deus nos liberta, Deus nos tirou de um lugar de destruição, verso 17, então, 15, 16 ou 17, está aí nesse trecho aí. Deus nos tirou dessa situação de pobreza, de destruição, de morte, e nos trouxe para a libertação. Só que muitas das vezes nós queremos trilhar um caminho de regresso. Se você lembrar bem, uma das queixas do povo de Israel, quando estava no deserto, antes do Mar Vermelho, foi essa: Moisés, por que você nos trouxe a esse lugar deserto? Antes tivéssemos ficado no Egito. E muitos queriam voltar. Só não voltaram, porque o texto vai dizer em Êxodo capítulo 14, que Moisés disse: aquietai-vos e veja o livramento que hoje o Senhor fará. Então é uma tendência do ser humano, mesmo depois de estarmos limpos, como aquele porquinho, que está todo enlamaçado, fédido, e o Senhor vai lá e nos tira de lá, nos dá um banho, coloca perfume, um lacinho, a gente tem a tendência sempre de querer voltar para a podridão. É por isso que você precisa sempre, irmão, se questionar. O seu comportamento está te conduzindo para o mesmo lugar que a sua mente acha que você está indo? E é por isso que nós vamos ver esse texto aqui hoje. Porque o tema da mensagem de hoje é essa: uma família e 3 destinos. Se você leu, como eu creio que você leu o texto, e você já conhece, o texto coloca algumas personagens para a gente. A personagem do pai, do filho mais novo, filho mais velho, e o patrão do filho mais novo, que dá ele emprego. Não aparece o nome, mas fala que pediu emprego. Tem uma pessoa, um patrão. E tem os servos que dá notícia. Eu quero convidar você a focar o seu olhar nos 3 membros da família, o pai e os 2 filhos. As condutas deles se diferem entre si. Cada um tem um padrão comportamental, cada um tem uma maneira de ver uma circunstância. E nessa maneira de ver, cada um traça um caminho para se trilhar. Cada um traça uma jornada que os conduzirá a um destino. Preste atenção, o seu caminho, você, nesse exato momento, está sendo levado para um destino. Não adianta você querer se enganar dizendo: não, pastor, estou parado.
Não, pastor, do jeito que eu estou aqui, eu não estou indo nem para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Não, você está indo para algum lugar. O seu comportamento, a sua conduta, o seu estilo de vida, a sua forma de pensar a vida, a sua maneira de ver a circunstância, a sua forma de demonstrar fé ou de não demonstrar fé, independente do que for, está te conduzindo a um destino. E eu te pergunto, onde é o ponto de parada? É o céu, pastor! Aleluia, espero que sim. Ou talvez pode dizer, pastor, do jeito que eu estou indo é o chilindró do cão. Eu não sei onde é. Você sabe. E se porventura você está com dúvida, eu te convido, irmão, a te fazer essa pergunta e pesquisar um pouco mais sobre você, para que você possa identificar para onde os seus caminhos estão te conduzindo. Foi isso que o Senhor disse ao povo de Judá, quando eles voltaram do cativeiro. Verifiquem onde os seus comportamentos passados os levaram. Porque uma vez, quando você para refletir as consequências do seu comportamento passado, você tem duas decisões a ser tomadas. Primeiro, continuar com o mesmo estilo e continuar seguindo o caminho que está indo. E aí, quando chegar lá, você vai saber como é ou mudar de rota. Então, vamos observar esses três homens e a partir da vida desses três homens, em identificar que tipo de caminho que você está trilhando ou que possivelmente você possa trilhar. Amém, irmãos? Quem está comigo, você entendeu? Então vamos ao primeiro caminho que levou a um destino. Versículo 12 ao versículo 13, e esse você já sabe. Vamos lá? O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, e não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. É isso que o texto está falando nos versos 12 e 13 de Lucas 15. Eu quero convidar você a tomar nota, se você pode anotar. O primeiro caminho que nós aprendemos nesse texto é o caminho da ilusão. Geralmente, quando você está num lugar bacana, quando você está tendo as provisões necessárias, o inimigo tende a te ludibriar para que você possa trilhar os caminhos que ele determinou. Nós temos aprendido desde o início do ano aqui, nós temos falado muito sobre vida com propósito, que Deus não nos criou sem um propósito, Deus nos criou para um objetivo, Deus nos criou para realizar algo através de nós, que nossa vida tem um sentido. A gente tem falado isso aqui, todos os cultos praticamente, todos os líderes e até agora no dia Copa, a gente tem falado isso. Só que o que o diabo tenta nos convencer é que aquilo que Deus nos criou para ser, talvez não seja o melhor que eu possa ser. Aquilo que Deus criou a gente para realizar, talvez não seja o que eu preciso realizar, o que eu necessito realizar. E ele sempre sugere novos caminhos, novos padrões de se comportar. E são essas sugestões que nós temos a tendência de achar, no decorrer da nossa história, que são as melhores escolhas. Quando você fala de ilusão, você está falando de engano dos sentimentos ou engano da mente. A palavra ilusão significa isso: engano dos sentimentos ou engano da mente. Então, quando você é iludido, o diabo nada mais, nada menos está fazendo com que você se engane em relação aos seus sentimentos, em relação à sua mentalidade. Nesses últimos 6 meses, agora indo para 7, nós estamos sistematicamente falando que a conversão genuína de uma pessoa acontece aqui. E as pessoas às vezes não entendem isso. Uma verdadeira conversão acontece quando você muda a sua maneira de ver, de pensar e de refletir sobre determinadas coisas. Inúmeros textos bíblicos no Novo Testamento, por exemplo, Paulo, diversas vezes, a partir de Romanos capítulo 12, Colossenses capítulo 3, Filipenses capítulo 2, sempre vai estar dizendo para nós renovarmos a nossa maneira de ver as coisas. Romanos 12, 2, por exemplo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, 12:1, que apresentais os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos moldem os conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mentalidade.
Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer, pensais nas coisas do alto. Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que o Deus do mundo é o Deus do ventre, mas nós renovamos a nossa mente em Cristo Jesus. Então, enquanto você não entender que a batalha de um crente está na mente, você vai continuar perdendo muitas dessas batalhas. Ele tenta nos ludibriar, ele tenta nos convencer do que o certo é errado e o errado é o certo. Você tem visto isso aí? Nós temos tido hoje uma batalha onde muitos militantes de bandeiras anticristãs defendem o aborto para dizer para nós, não, o aborto é algo super normal. Outros dizem, não, que isso, a criança pode experimentar o prazer sexual desde cedo. Ou outros dizem, não, divórcio, cada um segue o seu, não deu certo, separa. Se você parar para perceber, irmãos, Satanás, ele ataca diretamente na nossa mente. Quem fez o Lidere 1 aprendeu que a nossa luta, a nossa guerra é contra 3 coisas. Aprendeu que nós lutamos contra o diabo, aprendeu que nós lutamos contra o mundo e aprendeu que nós lutamos contra a carne. Contra a carne. A carne é os nossos impulsos fisiológicos. A vontade de comer pode ser um problema para você, um pecado. Sim, o excesso, quando você não se controla, não se policia. O desejo sexual pode ser um problema para você, uma pedra de tropeço. Isso é lutar contra a carne. O próprio diabo, quando Paulo diz em Efésios capítulo 6, verso 1, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra o principado e potestades. Contra o próprio capeta, nós lutamos, demônios. Mas Paulo vai dizer também que nós lutamos contra a carne, contra o mundo, melhor dizendo. João vai dizer, quem ama o mundo, o amor do Pai não está lá nele. E o que é amar o mundo? É amar o sistema, os valores, os princípios, os conceitos, as ideologias que o mundo tem ensinado. E eu fico preocupado, porque tem muito cristão adotando para si as ideologias que o mundo tem inserido. E ideologias essas totalmente fora dos padrões de Cristo. O inimigo tem avançado tanto e tem tentado tanto nos tirar o foco e nos iludir tanto, que agora eles estão usando a própria Bíblia para defender os princípios errados que eles querem. Então, querido, esse jovem, ao chegar para o pai e dizer, pai, eu quero ir embora, eu quero a parte da minha herança, ele está reivindicando um direito que não era direito. Ele tinha direito à herança, mas não naquele momento e não naquela hora. O pai teria que morrer para que o filho pudesse ter acesso à herança. Mas o filho quer agora, quer para ontem. Por quê? Porque ele quer desfrutar a vida. O próprio irmão mais velho, quando vê o filho, quando vê a festa, ele diz para o pai, pai, esse rapaz pegou todo o dinheiro para gastar com prostitutas. Ele gastou com prostitutas, ele gastou para curtir a vida. Esse rapaz está saindo da casa do pai em busca de uma ilusão. Ilusão essa que a irmã Stephanie mencionou aqui no seu testemunho, que ela acabou sendo iludida e se afastou. A Crisley também. E quantos de nós já não fomos iludidos por Satanás em algum momento da nossa vida? Achando que uma determinada coisa, não, Deus não vai levar em consideração. Eu anotei algumas coisas que iludiu esse rapaz. Primeiro, ele foi iludido por Satanás quando achou que distante do Pai ele teria uma vida de felicidade. Ele foi iludido por Satanás quando achou que distante do Pai teria uma vida de fartura. Ele foi iludido quando achou que distante do Pai teria verdadeiros amigos. Ele foi iludido quando achou que distante do Pai ele teria prosperidade. Ele saiu da casa do Pai porque ele comprou uma ilusão do inferno. E eu quero te falar que mesmo esse texto sendo uma parábola, não existe esses homens na vida real. É uma história que Jesus está contando para os religiosos da época, que se achavam melhores do que os pecadores. Ela ilustra muito bem a conduta que muitas vezes nós adotamos. Irmãos, Satanás não parou de querer iludir. Ele tentou iludir Jesus. Por 3 vezes ele tentou Jesus, dizendo, olha, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Se você transformar essa pedra em pão e comer, sua fome será saciada. Se você pular daqui, do pináculo do templo, as pessoas vão olhar e reconhecer que você verdadeiramente é o Filho de Deus. Faça essas coisas e você vai ter êxito na sua vida.
Mas em todas as tentativas de ilusão que Satanás tentou vender para Jesus, ele disse não, ele decidiu viver com a realidade do Evangelho. Eu me preocupo, porque nós temos tido cristãos que infelizmente abriram mão da realidade do Evangelho para viver uma ilusão vendida dizendo que é Evangelho. Uma ilusão vendida dizendo que é Evangelho. No versículo 13, o texto diz que ele foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. Sabe, querido, o problema aqui gira em torno das decisões. E essa primeira decisão foi uma decisão baseada na ilusão. O inimigo sempre vai querer te afastar da igreja, te afastar da sua família, te afastar do ministério, vendendo para você sempre uma ilusão de que ele pode te dar algo que ele não tem para te dar. Imagina Jesus olhando para Satanás e falando: rapaz, você vai me dar todos os reinos do mundo? Sei por quê? Eu sou o Senhor de todo o universo. Percebe isso? Não tem como o inimigo te oferecer. Olha aqui, o inimigo pode te oferecer coisas nessa terra? Top, pode sim. Ele pode te oferecer, mas não significa que ele pode te dar. Ok? Mas o inimigo pode te oferecer coisas eternas? Também pode. Mas esses verdadeiramente ele não pode te dar. Sabe por que ele não pode te dar? Porque o inimigo ele não é eterno. O diabo não é eterno. Eterno só é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Só esses são eternos. Então, algo criado não pode dar eternidade. Algo formado não tem poder de dar eternidade. O único que tem poder de dar eternidade, esse é o meu e o seu Senhor. O nome dele é Jesus. Então não troque nada eterno. Não troque a eternidade por algo temporário. Não troque a eternidade por algo passageiro. Tem pessoas trocando a eternidade por coisas passageiras. A fama é passageira, o dinheiro é passageiro, a saúde é passageira, a beleza passa. E a Bíblia diz que tudo passa menos a sua palavra. E a palavra de Deus não passa, porque ela é eterna, como Deus te a liberou. Por isso eu quero te falar, meu irmão, não caia e não siga o caminho da ilusão. É uma miragem em meio no deserto. É uma miragem. No livro de Lucas, capítulo 18, versículo 29 e 30, Jesus vai responder desse jeito: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, e muitas vezes mais na vida futura ou vida eterna. Ele está dizendo: tudo que vocês abandonarem por amor a mim, pode ter certeza, vocês vão receber muitas vezes mais aqui, mas muito mais na vida eterna. Amado, eu quero te convidar a parar um pouco e perceber. Será que você de fato não tem abandonado ações e condutas e comportamentos que te conduzirá para essa vida eterna? Será que você não tem deixado de lado algumas coisas que deveriam ser cruciais na sua vida, para poder ficar correndo atrás de coisas passageiras? Quem sabe o Senhor te chama na alta madrugada, vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chama. E você fala: hoje não, eu quero curtir, a minha madrugada está tão fria. Quem sabe você tem dito não? Sim, não, você tem dito quando o Senhor te chama para um ministério, para exercer algo da parte dele, e você fala: não posso porque eu estou ocupado, não posso porque eu estou suprindo as minhas necessidades. Segundo Mattson, um grande homem que hoje tem sido expoente em muitas pesquisas dentro da antropologia humana e da psicologia, ele diz que o homem tem 4 necessidades básicas que precisam ser supridas: a fisiológica, a de segurança e proteção, a necessidade de relacionamentos e a necessidade de ter autoestima e realização. Em busca do suprir dessas necessidades, as pessoas têm andado por caminhos de ilusão. Eu quero te falar o seguinte, irmão: é legal ter a melhor casa, é legal ter o melhor emprego, é legal ter a melhor aparência possível, mas quando isso custa a sua vida eterna,
isso se torna a sua maior perdição. Quando isso custa seu ministério, quando isso custa seu chamado, quando isso custa o que Deus tem para a sua vida. É por isso que quando Jesus está falando, se você está abandonando essas coisas por mim, pode ficar tranquilo, você não está abandonando à toa, porque você vai receber ainda nessa terra e muito mais dando por vir. Mas será que você não está usando, amando estas coisas e abandonando o que o Senhor quer para você? Pensa nisso. O filho sai da casa do pai em busca de uma ilusão. Tem muito crente saindo da igreja em busca de uma ilusão. Tem muita gente saindo do ministério em busca de uma ilusão. Tem muitas pessoas perdendo o propósito, desistindo do Senhor em busca de ilusão. E a minha oração é que não seja esse o seu caminho. Sabe por quê? Porque quando você anda pelo caminho da ilusão, que é esse o primeiro caminho que eu estou dizendo, 1, 2, 3, o caminho de ilusão tem um destino. Sabe qual é esse destino? Frustração. Tem pessoas que estão frustradas no seu ministério, frustrada no seu casamento, frustrada na sua vida financeira, frustrada nos seus projetos pessoais, porque os seus projetos pessoais foram sustentados, fundamentados em cima de ilusão e não em cima da realidade do Evangelho. Está entendendo? Eu quero te perguntar aqui, para um pouquinho e pense, olha para o seu casamento, ele está edificado em cima de quê? Da pseudo-ilusão que seu marido tem que ser o marido que o cinema diz que tem que ser? Aquele camarada perfeito, 100%? Será que seu casamento está fundamentado em cima da figura de uma mulher que precisa realizar todos os seus desejos? Será que a igreja que você congrega, o seu relacionamento com a igreja está fundamentado em cima de uma igreja perfeita, bela, ou top, um pastor maravilhoso, os irmãos que são... Será que nós estamos fundamentando as nossas crenças em cima de ilusão ou em cima de uma razão? É importante a gente lembrar as palavras de Jesus. Ele nunca nos iludiu. Ele disse, no mundo vocês vão ter... Ele disse, no mundo vocês serão perseguidos. No mundo vão te entregar vocês a polícias. Pelo mundo, vão perseguir vocês. Vão matar vocês. Sim. Eu não vim trazer, vocês acham que Deus é o love, só love, paz e amor. Eu não vim trazer isso não. Eu vim trazer espada, porque vai ter parente que não vai concordar com você, familiar que vai te deixar. Você topa? Tem muita gente que não entende muito bem quando Jesus disse que antes de construir uma torre, a pessoa tem que calcular para ver se dá conta de terminar. Ou, qual de vós que vai para uma guerra e não pesquise se o inimigo vem com 10 mil ou com 30 mil, para que você possa se planejar com quantos você vai atacar, se é com 1000 ou com 2. Jesus, quando está dizendo essas duas parábolas sobre construir uma torre e parar para planejar, ele não está falando de construção de casa, embora você pode aplicar isso para ele. Ele não está falando sobre batalhas lá da Rússia versus a Ucrânia. Ele está dizendo o seguinte: antes de você querer me seguir, faz o cálculo se você de fato quer sofrer o que eu sofro. Passar pela luta que eu luto. Você quer realmente passar pela cruz? Renunciar a si mesmo? Abandonar a sua vida? O seu comportamento que está te levando para longe de mim? Bom, se você topa abandonar isso, nega-se a si mesmo. Toma a sua cruz e venha. Agora, se você quer continuar em busca das suas ilusões, não é comigo que você vai encontrar. Percebe o que é isso, irmão? Percebe o que é o Evangelho? O Evangelho não é isso que tem se disseminado em cima, criando falsas expectativas. Eu acredito em profecia, eu acredito que Deus fala conosco através de sonhos e visão, como as irmãs colocaram aqui. Eu sou fruto disso, eu estou aqui porque o Senhor usou pessoas para falar comigo. Eu estou aqui porque o Senhor me mostrou que isso ia acontecer. Eu sou casado com minha esposa porque o Senhor condenou tudo isso. Mas eu entendo uma coisa, querido: Deus fala, mas nós temos inventado uma teologia e uma pregação mais baseada em ilusões do que na realidade em fatos concretos que a Bíblia diz. Por isso, entre o que as pessoas dizem, irmão, e o que a Bíblia lhe apresenta, por favor, fique com o que a Bíblia te apresenta, porque ela não te ilude em momento algum. Eu não sei quem foi que fez a cabeça desse menino mais novo, só sei que em um dado momento ele disse: lá fora está melhor do que aqui. É o tipo de pessoa que nunca está satisfeito com o que está tendo e com o que está posto à mesa. Eu quero te convidar a colocar o pé no chão.
Porque quando você conduz a sua vida baseada na ilusão, o destino será frustrado. Você pode aplaudir Jesus por isso? Mas, no verso 28, nos fala de um segundo caminho. Se o primeiro caminho é o caminho da ilusão, que levou esse jovem para a frustração, imagina ele, depois que o dinheiro acabou, falando, meu pai, o que eu fiz? O texto vai mostrar que ele não acha emprego. Será que é porque não tinha ou porque não tinha competência para tal? Será que o problema estava em torno de quê? O texto diz que esse rapaz chega lá e se frustra, quebra a cara, se decepciona, porque os amigos que estavam com ele enquanto gastava o dinheiro foram embora. O dinheiro sumiu. Agora ele está sem dinheiro, sem amigos, sem família, sem pai, sem irmão mais velho para encher a paciência, sem emprego e, pior, com fome. É interessante perceber que longe do Senhor, até suas necessidades mais básicas, elas não são supridas, que é comer. Ele está querendo comer lavagem e não está podendo. Agora o texto diz que esse rapaz, ao ver o impacto que essa frustração gera, ele disse, não, que não é para mim. Eu tomei a pior decisão da minha vida. Vou voltar para a casa do meu pai. E esse menino volta para a casa do pai. E ao voltar para a casa do pai, você percebe que o pai se alegra, e nós vamos falar sobre isso. Só que quando esse menino está lá na festa, curtindo o pai curtindo o menino, o texto no verso 18 diz que o irmão mais velho chega. E aí agora nós vamos perceber o segundo caminho que essa família traça a partir de um dos seus membros. Esse irmão mais velho chega, no verso 17, e observa o som da dança, da música, e pergunta. Verso 17, 18, né? Verso 18. 28, irmão, 27 e 28. E aí, ele pergunta, o que está acontecendo aí? Ah, não, um informante, está tendo uma festa. O rapaz que saiu, voltou. É de esperar dos crentes que estão em casa, na igreja, uau, aleluia, ele voltou. Mas não. A atitude desse irmão mais velho demonstra claramente o quanto muitas das vezes quem está aqui olha quem está chegando. No verso 28 diz que ele não decide participar da celebração. Ele decide ficar pelo lado de fora. Ele não se alegra com o recomeço. Ele não se alegra com a conversão, com o arrependimento. Ele não se alegra com a sensatez restaurada desse jovem. Porque se você leu comigo o verso 17, o texto diz, e caindo em si, isto é, a ilusão acabou, sabe quando você está no sonho e se acorda? Meu Deus, aonde meus caminhos me trouxe? Você já se viu nessa situação? Quando você vai, quando você pensa daquele estalo, meu Deus, estou endividado, o cartão não vou conseguir pagar. Olha, você foi gastando, chega um aumento da fatura, você tem aquele estalo, meu Deus, vou pagar isso como? Você vai dando suas quebras de asa, quando pensa que não, é fragado. É nesse momento, o estalo, eu vou voltar. E esse voltar é sincero, irmão. Esse voltar é sincero. Mas no verso 28, o irmão mais velho não reconhece isso. E ele diz, não entro. Eu decido não me alegrar com a alegria do meu pai. Eu decido não me alegrar com o arrependimento do meu irmão. Eu decido não me alegrar com o recomeço dele. E sabe qual é esse caminho que esse homem está tomando agora? Esse segundo membro dessa família está tomando o caminho da soberba e orgulho. Esse é o segundo caminho. É o segundo caminho que essa família descobre. Primeiro é o caminho da ilusão. Agora o caminho da soberba. E o texto bíblico vai dizer que a soberba vai trazer para nós inúmeras consequências. Na descrição do dicionário, pesquisei aqui, soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre outras pessoas. É a arrogância, é a altivez, a autoconfiança exagerada. Eu disse, foi hoje ou foi ontem, foi durante a mudança do irmão Wagner, eu comentei, acho que foi com o Lenner.
Eu disse, pior do que a falta de confiança é o excesso dela. Porque o excesso de confiança se torna orgulho e se torna soberba. E agora esse rapaz está tendo uma atitude de soberba. Porque ele está, se você olhar a descrição da sua fala, e nós vamos analisar exatamente isso agora, ele vai dizer assim, pai, presta atenção, eu dei a vida trabalhando aqui nesta roça desde menino, nunca desobedeci o Senhor, nunca, meu pai. E o Senhor não me deu um cabrito para matar para meus amigos, está errado. Agora vem esse teu filho, não é o irmão dele, não é o irmão dele. Ele poderia dizer, vem meu irmão, não é meu irmão. O teu filho vem, depois de gastar a minha parte, porque presta atenção, irmão, você já deve ter feito o cálculo, o rapaz saiu levando a parte da herança dele. Agora ele está voltando sem nada. Ele vai viver às custas da herança do pai e do irmão mais velho. Irmão, agora ele vem e o senhor mata bezerro cevado para dar para ele. Está errado? Não, pastor, está errado. Eu sempre ajudei na igreja. Eu sempre trabalhei, eu sempre fiz. E agora chega outro e toma meu... Não, está errado. A soberba desse rapaz foi demonstrada por não se achar tão pecador como o pecador que chegou. Não, ele é pecador, mas não igual eu. Eu peco, mas igual ele? Eu sei que eu posso errar, mas igual ele que foi e fez tudo. Não, eu não sou desse. Ele se achou merecedor da benevolência do pai, porque trabalhava na obra do pai. Não, eu trabalho na obra, eu mereço. Digno é o obreiro do seu salário. Porque eu trabalho, eu mereço. Ele se achou que era merecedor, a soberba no coração desse rapaz, não aceitou o pai, né, a misericórdia que o pai usou para com seu irmão. Ele rejeitou dividir a parte da sua herança agora com quem está chegando, mesmo que o rapaz gastou a dele de maneira irresponsável. Ele foi soberbo porque ele não quis obedecer o chamado do pai. Quando o pai disse, entra filho, ele disse, O texto encerra com o rapaz pelo lado de fora. A parábola se conclui, a história termina, mas ele não entrou para dentro. Sabe, se você parar para perceber, por mais que os títulos em negrito tá lá, a parábola do filho pródigo, esse texto não se trata de um filho pródigo, se trata de dois filhos pródigos. Qual era a diferença entre ambos? É que um se desviou e foi para longe, quebrou a cara, arrependeu e voltou. O outro, infelizmente, por estar dentro da igreja, achar que não precisava de arrependimento, achar que não precisava de mudança, continuou desviado dentro de casa, e a parábola termina e ele fica pelo lado de fora. Será que isso não está muito parecido conosco? Pessoas que estamos na igreja e achamos que não precisamos de arrependimento, nos achamos mais santos do que aquele que está lá no alcoolismo, bebendo, afastado de Jesus. Meu irmão, essa parábola não foi contada por Jesus, tendo como personagem principal o filho que saiu. Você achava isso? Achou errado. Essa parábola, o personagem principal é o filho que ficou. É o filho que está lá, trabalhando, cantando no altar, fazendo o seu papel, cumprindo a sua religiosidade, sendo santarrão, mas quando Jesus voltar vai ficar, enquanto se afastaram, está na perdição, vão encontrar arrependimento, vão pedir misericórdia, o Pai vai perdoar, e eles vão passar a eternidade ao lado dele. Sabe por quê, querido? Aleluia! Porque a Bíblia diz que a soberba, Provérbios capítulo 18, verso 12. Olha o que a Bíblia diz. Antes da queda, o coração do homem se envaidece, mas a humilde antecede a honra. O texto de Provérbios 29, verso 23. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. 1 Coríntios capítulo 1, verso 28 e 29.
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Provérbios capítulo 15, verso 25. O texto diz que o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intacta os limites da propriedade da viúva. Eu quero te fazer um convite em nome de Jesus, a parar para pensar. Quais têm sido as suas atitudes diante do Senhor e diante das pessoas que estão errantes, pecaminosas? Será que verdadeiramente a gente tem sido humilde como a gente diz que é? Será que verdadeiramente nós temos nos reduzido a cinza? Porque Jesus, ele se reduziu a escravo sendo o Senhor do universo. Às vezes nós somos orgulhosos, arrogantes, achando que somos a última bolacha do pacote. Por quê? Porque eu tenho um talento, porque eu tenho um título, porque eu tenho um ministério. Esse eu tenho um ministério. Ai, Deus, tem misericórdia de nós. Mas quando o Senhor vira para aqueles fariseus, porque se você ler todo o contexto, são 3 parábolas. Jesus está contando não para os seus discípulos, mas está contando para os religiosos essas parábolas, para os fariseus. Ele está dizendo para esses fariseus: vocês se gabam por ser religiosos, né? Vocês se gabam por ser líderes. Pois é, os últimos serão os primeiros. Quando eu digo aqui, irmão, que tempo de igreja não conta para Deus, eu não estou desmerecendo quanto tempo de crente que você tem. Por favor, não me interpreta assim. Quando eu digo para você isso, eu estou dizendo para você assim: não se ilude achando que por ter uma carteirinha de membro, por ter um ministério na igreja, por ter um título que isso vai de forma alguma te trazer algum privilégio diante de Deus. Não. Porque para Deus, a pessoa que se converteu hoje vai morar no mesmo céu para quem converteu há 50 anos atrás. Ele não faz acepção de tempos de pessoa. É por isso que a gente precisa olhar as pessoas com um olhar de misericórdia, vão ser mais humilde, descer do pedestal. Um único altar de adoração tem que ser erguido somente para o Senhor e para mais ninguém. Não é porque eu sempre tenho dito lá no Jacob, no Lidera, eu falo: irmãos, ser pastor não me faz melhor do que nenhum de vocês. Eu tenho um ministério diferente de vocês, mas nós somos somos ovelha. Eu sou ovelha assim como tu é, do mesmo pastor. Isso não me faz, não, mas eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou isso, tu é nada. Eu não sou nada, a não ser miseráveis, pobres, cego e nu. Ele é, e mais ninguém. Não se trata de denominação, não se trata de título, não se trata de nós. Se trata exclusivamente da pessoa de Cristo Jesus ressurreto. Por isso, se alguém pecar, meu irmão, por favor, não seja como um daqueles religiosos com a pedra na mão, esperando só o sim de Jesus para atacar-lhe a pedra. Porque o texto diz, em João capítulo 16, todo mundo lembra o que está escrito? Porque Deus, vamos lá, de tal maneira, não, aí, isso, mas tem a vida, João capítulo 3, verso 16, é isso que eu quis citar. Agora, não coloca aí não, varão, qual é o versículo 17? Não coloca não. O que está escrito no verso 17? Ao lado do versículo mais citado por todo mundo. Não lembra, né? Ajuda nós aí, varão. Porque o Filho do Homem, o quê? Porque Deus não enviou o Filho ao mundo, não, mas para isso. Aleluia. Deus não te chamou para condenar ninguém, mas para usar a sua vida, para salvá-los aonde eles estão. Você entendeu? Nós não somos juízes, somos instrumentos de salvação. Eu peco, mas igual ela? Eu. Se o próprio Jesus, ele não vem para condenar, por que nós condenamos? Ele vira para aquela mulher e disse: mulheres, onde estão os seus acusadores?
ela levanta e fala: Senhor, foram embora. Foram embora porque todos são pecadores como eu sou. Jesus era o único homem que poderia lançar a pedra. Ele era o único que poderia condenar. Mas ele disse: vai, eu te dou mais uma chance. Será que você é capaz de dar mais uma chance para quem erra com você? Será que você é capaz de dar mais uma chance para o seu irmão? Para mim? Será que você poderia dar uma chance a mais para o seu pastor quando ele falhar? Quando ele errar com você? E você chegar: pastor, você pisou na bola comigo, varão. Vamos lá. Entende isso, irmão? Nós, como quando a gente fala de família, a gente está falando disso, irmão. Qual é o irmão aqui que já não quebrou o pau com o seu irmão, mas está junto? Qual é o filho que não já ficou zangado com a mãe, ou com o pai, com essa e tal, mas isso não se afastou? Porque nós, como igreja, como família, temos que ficar de bico e não vou, não falo, não é ele no meu canto dele, eu no meu. O caminho do orgulho é o caminho que vai levar para uma outra coisa. Se a ilusão nos leva à frustração, o orgulho nos leva à ruína. O destino do orgulhoso é a ruína. A Bíblia diz que um reino dividido não subsistirá. E sabe o que faz um reino cair? O orgulho. Para não dizer: me perdoa, eu falhei. Ou de dizer: eu te perdoo, porque também perco. E é esse o terceiro exemplo que veremos no texto. O texto no verso 17 e 20. Aleluia. Capítulo 15, verso 17. E caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, morrendo de fome, eu me porei, o quê? A caminho, e voltarei para o meu pai, e direi: pai, pequei contra ti, céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como indiferente do irmão. O texto diz que o pai, ao ver o longe, cheio de compaixão, correu e o abraçou e o beijou. O pai não correu em direção ao filho movido: vou lá ver se esse infeliz quebrou a cara. O texto é bem claro em dizer: volta aí, varão. Movido por... Vamos de novo: movido por... Sabe o que é compaixão? É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro. É olhar para alguém que falha e falar: cara, poderia ter sido eu. É olhar para alguém que pisou na jaca, errou o alvo, porque pecado significa isso, errar o alvo. A tradução da palavra grega, pecado, é errar o alvo. Então, quando a gente está pecando, a gente está errando o alvo. Então, esse pai disse: poderia ter sido eu quem errei, quem poderia ter errado o alvo. Então, o que eu gostaria de receber quando eu estivesse voltando para casa? Eu gostaria de receber aceitação, abraço, misericórdia e perdão. Se era isso que eu queria receber, é isso que eu vou liberar. É isso que eu vou doar. Compaixão. E o texto diz que imediatamente, sabe qual é o caminho que esse pai decide andar então? Se o filho mais novo decidiu andar o caminho da ilusão, o filho mais velho decidiu trilhar o caminho do orgulho, o pai decidiu trilhar o caminho do perdão, da misericórdia e da compaixão. E é isso que eu e você precisa trilhar. Se o caminho da ilusão leva à frustração, se o caminho do orgulho leva à ruína, o destino de quem trilha a compaixão e o perdão é a reconciliação. É a reconciliação. Tem pessoas que não falam mais com as outras há muitos anos. Tem pessoas que não se relacionam mais com outras. Por quê? Porque até hoje continua trilhando o caminho do orgulho. Eu quero te falar, você já aprendeu aqui hoje, esse caminho vai te levar para a ruína. Tem pessoas que não se relacionam, não se conectam. É noite de Santa Ceia, onde nós expressamos a comunhão entre nós e Deus, e a comunhão entre nós e os nossos irmãos.
Mas muitas das vezes nós nos tornamos hipócritas, sabe por quê? Porque no momento como esse, eu digo ter comunhão com Deus, mas não estou tendo comunhão com meu irmão. E a Bíblia diz que quem diz amar a Deus e não tem comunhão com seu irmão está mentiroso. E a mentira nos leva ao inferno. No texto, no versículo 22 ao 24, olha o que está escrito. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem o anel no seu dedo, ao lado em seu dedo, e calçados em seus pés. Vão comigo, irmão. Rasgam o novilho. Tragam, eu escrevi que rasgam. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa para alegrarmos, para comemorarmos. Pois o meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar pelo regresso. Eita, coisa linda. Não, sabe, às vezes a gente transforma um momento que deveria ser de festa em momento de briga. A pessoa pisou na jaca, errou, chega pra gente, confessa o pecado, está pedindo perdão, e em vez da gente fazer a festa pelo arrependimento demonstrado pela pessoa, como esse pai fez, aí fecha o bico, fica a cara fechada, e em vez de se alegrar com o arrependimento, regogita nessa pessoa todos os erros que ela fez. Repete. Sim, mas eu estou te pedindo perdão por isso. Não, mas aquilo que você fez é muito ruim, é trágico. Ah, você me machucou demais. Não, então Sim, mas eu estou te pedindo perdão. A gente precisa compreender um detalhe aqui na vida desse pai. Esse pai não falou: menino, então é o seguinte, você vai trabalhar para poder reater a parte que você errou, para me pagar o que eu te... Não. Em momento, hipótese, gênero algum. O que esse pai fez? A partir do arrependimento, reconectou o filho à família. Reconectou o filho à família. O que é aliança? Fazer parte. Não, você faz parte dessa casa, filho, e não vai mudar. Você continua pertencendo a esta família. Não é porque você errou que você deixou de ser da minha família. Você continua sendo meu filho. Eu quero te falar uma coisa, querido. Não importa o que você fez no decorrer desses 30, 60, 120 dias ou 180 ou da sua história, você não deixou de ser filho do Pai. E nós, como família, não vamos deixar de te amar por causa do seu pecado. Continuaremos a amar. E eu quero terminar falando de algo lindo. Você já foi traído como José foi? Você já foi humilhado como José foi? Ou talvez até pior, né? Talvez você tem pessoas aqui, ou quem me assiste: ah, pastor, José foi fichinha. Não, foi fichinha. Era o irmão mais novo, tinha 9 irmãos à frente dele, que decidiu vendê-lo ou matá-lo, depois de vender. Mentiu para o pai que ele havia morrido. Por causa disso, José enfrentou os quase 20 anos piores da vida dele. Ok, mas se viu. José, irmão, nos ensina uma coisa linda, em conexão com essa palavra. Gênesis capítulo 50, no versículo de número 18 a 21. O texto diz o seguinte: e depois vieram seus irmãos, amém? Prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você sabe qual é o momento que isso acontece? Jacó morre. E aí os irmãos de José mais velhos estão falando assim: José não fez nada conosco até hoje, porque pai estava vivo. Por respeito a pai, José não nos matou, não fez nada com a gente, tratou a gente assim, porque ele amava muito o pai. Pai agora morreu, nós estamos lascados. Pai morreu, agora miou para nós. E se você parar, observe comigo o texto no versículo 18. Os irmãos de José chegam e dizem, prostraram e disseram o quê? Aqui estamos seus escravos. O irmão de José não chama ele de irmão, muito menos de amigo.
Não, José, nós não merecemos ser seu irmão, seu escravo. Da mesma forma que o filho pródigo disse: eu não mereço ser teu filho, mas teu empregado. Sabe o que essas duas frases denotam? Arrependimento e mudança de mentalidade. O orgulho que os movia, o desejo de querer ver seus desejos realizados, eles abandonam, eles deixam para trás e falam: olha, eu decidi mudar. Quem está comigo? Eu decidi abandonar. Então, eu não quero mais nem ser tratado como filho, mas como seu servo. Eis aqui, José, os seus escravos. Presta atenção. Não adianta você dizer que converteu, se a sua mentalidade continua igualzinha à mentalidade de quando você pecou. Não adianta você dizer que converteu, se os desejos do seu coração continuam sendo os mesmos desejos e vontades do que quando antes que você pecou. Não adianta falar que você está trilhando o mesmo caminho, se o seu objetivo sempre é trilhar o outro que você estava. O que esses rapazes estão fazendo, tanto o filho no texto, na história que Jesus conta, quanto na realidade dos filhos de Jacó. Aquela altivez, a arrogância, o desejo de ter minhas vontades realizadas, eu abandonei para ser o seu escravo. Por isso que quando Jesus disse: se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é porque não tem como você seguir Jesus querendo que Ele faça o que você quer. Não tem como continuar querendo seguir Jesus e ter um relacionamento com Deus, querendo que Deus realize os seus sonhos. Eu fico pé da vida quando eu vejo músicas enaltecendo as pessoas a querer que Deus realize os seus sonhos. Deus vai realizar os seus sonhos. Irmão, para com essa bestagem e para com esse erro desgraçado e teológico. Deus não está aqui para realizar meus sonhos. Eu que estou aqui para realizar os decretos e projetos que Ele determinou desde a eternidade. Se Ele quiser, Ele vai acontecer? Vai. Mas isso acontece depois que eu me submeto à vontade dEle. Em João capítulo 15 Ele disse: se me ouvires, pedireis o que quiser e isso vai ser feito. O pastor está aí. É porque você não pode esquecer que quando você está ligado ao caule, o desejo do ramo não é o desejo do ramo, é o desejo do caule e não do próprio ramo. Porque o ramo, uma vez cortado, ele apodrece e morre e só serve para correr fogo. Quando você está conectado ao desejo de Jesus, você não vai ter outra vontade senão a vontade de obedecer os seus mandamentos. E é por isso que Ele realiza. Deus não está aqui para realizar os nossos sonhos e vontades, nossos desejos mais absurdos, por isso mesmo. Primeiro me submeto à vontade do Pai. E aí, submetendo à vontade do Pai, a vontade do Pai estará em mim. E é isso que o Pai realiza. Faz sentido para você? Então, eu quero orar com você. Eu quero te convidar a escolher qual desses 3 caminhos você quer trilhar. O da ilusão, que leva à frustração? O do orgulho, que leva à ruína? Ou da compaixão e perdão, que leva à reconciliação? A Bíblia diz que Jesus nos reconciliou a Deus. Por quê? Porque Deus abriu mão do Filho para entregar a nós. Essa família nos mostra 3 caminhos, querido, com destinos diferentes. Qual desses destinos você quer para a sua família? Se você quer de fato reconciliação, se você quer de fato comunhão, festa, se você de fato quer celebração, escolha perdoar, escolha ter misericórdia, escolha ter compaixão. Você pode aplaudir Jesus por isso, ficar de pé? Vamos orar? E você vai orar, e você vai poder dizer isso para Deus: Senhor, dos 3 caminhos apresentados, eu tenho uma escolha para fazer hoje. Eu tenho uma escolha. E qual é a escolha que você vai fazer? Quer reconciliar com Deus? Arrependa do seu pecado. Confesse-o. Abandone a velha vida. Porque Ele quer reconciliar você a Deus. Eu quero orar com você no nome de Jesus. Pai de amor e graça, nesta noite, Deus, nós oramos a Ti. Nós Te glorificamos, Senhor. E reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Deus, aqui está uma família com 3 destinos distintos. 3 no início da história, mas se transformou em 2 no final dela. Porque no momento final, aquele que decidiu viver uma vida de ilusão arrependeu e veio para a presença do Pai.
Mas aqueles que estavam na casa existe o caminho do sucesso. Existe o caminho, ó Pai, da reconciliação. E esse caminho não é o da soberba e nem do orgulho. Então, se há aqui em nós, algum de nós, que ainda por orgulho não perdoou, por orgulho não se reconectou, por orgulho não buscou a pessoa ofendida e disse: olha, eu falhei, eu te machuquei, eu sei, eu te feri. Eu estou aqui e abro mão das minhas prerrogativas, eu abro mão dos meus interesses pessoais, eu abro mão da minha vontade, eu abro mão do meu querer para viver o querer de Deus com você. Por isso, me perdoa. E se há entre nós pessoas que ainda evitam liberar perdão, porque se acham superiores e santas demais, ou simplesmente boas demais, ou talvez porque não quer contato, o perdão traz reconexão. Não adianta dizer que perdoou se não há reconexão. Assim foram com os irmãos de José e foi com o filho que perdeu. Deus, no nome de Jesus, reconecte pessoas nessa noite. Meu Deus, em nome de Jesus, aonde essa pregação chegar, porque eu sei que outras pessoas ouvirão. Deus, eu sei que o Senhor trouxe pessoas neste lugar, Pai, porque elas precisavam ouvir que precisa urgentemente mudar a rota do orgulho para a rota do perdão e compaixão. O Senhor não nos trouxe aqui apenas para uma celebração, mas nos trouxe para nos trazer, ó Deus, um saculejo e dizer: filho, saia desse caminho de ilusão, filho, deixe o orgulho para trás e tenha compaixão e libere perdão. Peça perdão, porque da mesma forma que vos perdoares uns aos outros, o Pai também vos perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, se não se reconectarem uns com os outros, se não reconciliarem uns com os outros, vocês não serão reconciliados com o Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ó Deus, perdoa esta igreja. Como pastor desta igreja, como responsável espiritual por cada uma das ovelhas que o Senhor trouxe para esse aprisco, eu oro, ó Pai, eu oro pedindo: perdoa-nos, Senhor, pelas ofensas que fizemos uns aos outros. Perdoa, Senhor, pela desobediência. Perdoa, Senhor, pelo orgulho. Perdoa, Senhor, pela rebeldia. Perdoa, Senhor, pela altivez. Perdoa, Senhor, pelas nossas ilusões ditarem o nosso comportamento. E nos ajude a voltar ao Senhor em humildade, em compaixão, em perdão. Que seja essa a nossa conduta hoje. Que seja essa a nossa conduta nos próximos anos, até a sua volta. Assim oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.